Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Salve Cervic. Estamos aqui hoje com mais um vídeo. Hoje vamos analisar esse fundo imobiliário que é extremamente famoso, é o MXRF11, o Maxi Renda. Esse fundo ele é muito famoso principalmente por quem está começando no mercado de FIIs, porque ele tem um valor de face, um preço considerado pequeno. Está na casa dos 8, 9, 10 reais normalmente. Então muitas pessoas começam por ele quando vão entrar no mundo dos fundos imobiliários. Existem algumas características nesse fundo que valem muito a pena ser observadas e hoje eu vou falar alguma delas. Antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e se esse vídeo for útil, tiver conteúdo de qualidade para você, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que para eles também vai ser. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Como que a gente começa olhando um fundo imobiliário? Vamos começar pelo objetivo do fundo. O que o fundo pretende fazer? O que ele pretende te entregar? Você precisa ver se isso está alinhado com a sua estratégia. No caso do MXRF, ele tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debenture, LCI, LH, cotas de outros FIIs, ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Então, se a sua ideia é ter parte da sua carteira atrelado a títulos de dívida, você precisa dar uma olhada em fundos do estilo do MXRF. Um pouco aqui mais para baixo nós temos umas informações gerais do fundo que são interessantes a gente olhar também. Por exemplo, quando que o fundo começou? Lá em 2012. Então já tem 10 anos de estrada esse fundo. Não era com a mesma gestão de hoje, teve uma troca de gestão, porém já é um fundo mais antigo, tem histórico para ser analisado. Dá para você ver como que ele se comportou em certos períodos. Então é interessante vocês analisarem o histórico do fundo. Ele é um fundo que tem um patrimônio líquido bem grande, né, 2,2 bilhões. Ele tem 538 mil cotistas. É cotista para rapar de rodo, é muita gente mesmo. Ele é gerido, né, pela XP e administrado pelo BTG Pactual, com uma taxa de administração de 0,9% ao ano e um valor patrimonial de 10,16 por cota. Vocês podem ver que o preço dele hoje está abaixo desse valor patrimonial, então ele está sendo negociado com um desconto frente ao seu valor patrimonial. Vamos dar uma olhada aqui no comentário do gestor para esse mês de maio de 2022. Eu deixei marcado as partes que na minha visão são mais importantes para vocês observarem. Começando aqui, que o fundo ele tem como objetivo uma alocação de 80% do patrimônio líquido em CRIs, com bons nomes de crédito, com carregos que são atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente. Até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras que possuem boa rentabilidade com retornos da ordem de INCC mais 13% ao ano. Recentemente o fundo MXRF ele teve uma troca, podemos dizer assim, né? Ele passou a optar mais por ativos que a gente chama de high grade e não por high yield. Então ele está comprando ativos de mais qualidade que entregam bons resultados, porém que tem baixo risco. E isso é extremamente importante quando você vai analisar uma carteira, quando você vai montar uma carteira com a ideia de te entregar renda recorrente. Você precisa sim de ter um yield razoável, mas você precisa ter recorrência e segurança. Não adianta você ter um ativo que em um mês vai te pagar muito e vai ficar 2 anos te entregando quase nada porque os ativos que ele escolheu passaram a perna dele. Então é bom olhar essa questão. Continuando aqui, eu deixei marcado o seguinte: a gestão tem visto viabilidades mais desafiadoras frente ao aumento de custos de insumos e terrenos. Eles estão vendo um cenário desafiador, com maior dificuldade de repasse de custos e margens mais achatadas. Então, quando você olha um cenário desse, o que eu acabei de falar antes,
já fica ainda mais interessante. Você tem ativos de mais qualidade que vão conseguir passar melhor por cenários de grandes dificuldades. Inclusive, nessa parte que eu marquei tudo aqui, está falando exatamente sobre isso. Ó. Com o nível atual de juros e inflação da economia brasileira, aliado aos cenários de maior volatilidade local e global, a gestão entende que portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar o cenário atual, com retornos ao investidor ainda bastante interessantes. Com os atuais níveis de Selic e inflação, balanços e estruturas mais alavancadas tendem a sofrer deterioração mais rápida, com empresas tendo maiores dificuldades de repasse de preços dado o macro desafiador, resultando em compressão de margens e aumento de despesas financeiras. Dessa forma, a gestão segue ainda mais focada em empresas de balanço muito sólidos ou estruturas de securitização com ampla sobrecolaterização. Deu uma travada aqui. Enfim, e mecanismo de mitigação de riscos. Então vocês podem ver que a gestão está de olho no cenário, já percebeu que o negócio não está fácil e está trabalhando para tentar diminuir os riscos e manter o retorno atraente. Nesse mês, os rendimentos que o fundo auferiu, segundo o seu regime de caixa, ou seja, o que eles conseguiram fazer, foram de 0,116 centavos por cota. E eles distribuíram 11 centavos por cota. Então eles praticamente entregaram todo o resultado do regime de caixa. Vocês podem ver aqui embaixo que no semestre atual eles já entregaram 98,89% dos lucros apurados. Lembrando que a regra manda entregar 95%. Então isso quer dizer o quê? Que se nos meses futuros eles continuarem tendo a média de receita parecida com a de agora, eles vão ter que diminuir o pagamento mensal. Porque eles entregam 95%, eles não entregam 100%. A regra fala isso, eles precisam também se manter. Então vocês provavelmente vão ver uma diminuição do pagamento mensal em algum momento desse semestre. Continuando aqui, eu deixei marcado uma parte bem interessante do fluxo financeiro que é bom observar, mas já é algo previsível também, que é o quê? Podemos dizer que 70% da receita do fundo vem de CRI. Também é a maior posição que eles têm em carteira. Vocês podem ver aí que nos últimos 12 meses, 202 milhões vieram de CRIs, enquanto a receita total foi 263. Então vocês podem ver que praticamente tudo vieram dos CRIs, quase nada do restante. Então, essa classe de investimento do fundo, os CRIs, necessitam de uma análise, de um estudo mais fino de qualquer pessoa que decida investir nesse fundo imobiliário. Vocês podem ver que atualmente ele está pagando 11 centavos por cota, porém a média de 12 meses é de 0,087. É mais próximo do que ele paga, justamente por essas oscilações. Ele entrega muito, depois ele tem que diminuir, isso já é um padrão. Geralmente fica na casa ele dos 7 centavos por cota, quando vocês estudam uma média de um período um pouco mais longo. Aqui nós temos algumas questões do volume de negociação, a média, evolução do valor da cota e do valor patrimonial, que é essa linha azul, de acordo com a legenda. O valor patrimonial da cota é a linha azul, que vocês podem ver que ela está praticamente andando de lado. Vocês têm aqui o valor de mercado, que é essa linha azul um pouco mais escura, e o volume médio diário, que são as barras. Continuando, nós temos aqui algumas informações sobre a liquidez, que ele tem movimentado um volume de 150,69 milhões, com 401 mil negociações no período, presença em 100% dos pregões e etc. Aqui nós temos o resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses. Eu deixei essa seta em azul gigante aqui para vocês observarem que a receita de CRI, que é essa barra azul mais escura, ela tem crescido bastante. E vocês vão entender por quê quando nós chegarmos lá na parte do book de CRIs. Então,
Vamos continuando aqui. Aqui nós temos o resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses. Vocês podem ver novamente que a receita de CRI é o que está segurando praticamente todo o resultado. Aqui nós temos algumas informações sobre a rentabilidade. Aqui nós temos a taxa interna de retorno bruto, que é o TIR, ao ano. Nós temos alguns comentários. Isso aqui é interessante ler com mais calma. Eu estou passando um pouco mais rápido para não deixar o vídeo tão longo. Eu tenho observado que o público que me assiste não é muito fã de vídeo longo. Então eu tô tentando alinhar. Vamos lá. Continuando aqui, nós temos o portfólio, o investimento por classe e o investimento ativo de objetivos, o percentual dos ativos. Vocês podem ver que, por classe, 72% está nos CRIs. Então é meio óbvio que o maior retorno vai vir dos CRIs, que é onde tem mais dinheiro aplicado. Por isso que eu disse, precisa analisar CRI por CRI, cada um. Se você estiver disposto a investir em MXRF11, você tem que estar disposto a analisar os CRIs que esse fundo compra. Nós temos aqui a taxa média por indexador e o spread de crédito do book de CRI mais o das permutas. Eu deixei marcado duas informações muito interessantes, que é o que? O percentual do book, 40% é CDI mais uma taxa, e essa taxa média está em 2,55% ao ano, e 59% é IPCA mais ou INCC mais, e esse mais na frente tanto do CDI quanto do IPCA e INCC é a taxa média de aquisição, que está em 7,58. Então o que isso aqui quer dizer? O CDI nada mais é do que a Selic Over. Então você pega a Selic Over e soma a essa taxa de 2,55, que você vai ter o retorno médio que os ativos indexados ao CDI+, vão entregar a esse fundo em 12 meses. Atualmente, tanto o CDI quanto o IPCA estão nas suas máximas mais recentes, e isso vem entregando pro MXRF retornos muito altos. Então vocês lembram do aumento da receita dos CRIs? É por isso aqui. Tem um peso grande dos indexadores em CDI e IPCA, e atualmente o CDI e o IPCA estão entregando muito. Então isso aumenta muito a receita do fundo, por consequência aumenta a distribuição. Mas nós sabemos que essas taxas não vão ficar altas para sempre. Então isso aqui é um ponto de atenção. A gente tem sim que aproveitar esses momentos, mas já sabendo que isso não é eterno, tá? Aqui nós temos a distribuição do portfólio por indexador e taxa média. É basicamente o que eu falei ali para cima, aqui está só em um gráfico. Continuando aqui, nós temos a exposição e volume percentual dos FIIs no patrimônio desse fundo. Esse fundo ele também investe em outros fundos imobiliários, então aqui cabe você olhar quais eles estão comprando, quais ele está comprando, e ver se você já tem algum na sua carteira, porque não é interessante você ficar sobrepondo muitos fundos, principalmente se for um fundo de risco. Então é bom dar uma estudada, sabendo que o percentual desses fundos aqui no patrimônio líquido do fundo é muito pequeno, muito pequeno. Então talvez não seja algo que incomode tanto, mas de toda forma é bom dar uma olhada, um por um aqui, ver quais são, ver no que eles investem, quais são os riscos que eles entregam para o MXRF. É interessante. Aqui nós chegamos na parte que você precisa ter mais atenção e analisar mais a fundo, que são os CRIs, é o book de CRI do fundo. Eu deixei marcado aqui o seguinte: qual é o comentário que o gestor deixou para nós. O time de gestão permanece realizando um acompanhamento ainda mais próximo de cada empresa do atual portfólio investido e suas respectivas diretorias financeiras, para acompanhamento de suas saúdes financeiras, com o objetivo de entender possíveis impactos dessa crise em seus balanços e nas estruturas dos papéis, de forma a estarem preparados para agirem antecipadamente em caso de forte deterioração, caso o atual cenário se estenda além do previsto. Então aqui
nós temos os indexadores do book de CRI, que grande parte vai estar em IPCA e CDI, igual foi mostrado lá no gráfico de cima. E aqui à direita nós temos os setores da economia que esses CRIs atuam, que as empresas que estão por trás desses CRIs atuam. Então isso aqui também é interessante olhar e dar uma analisada no cenário macro, no cenário mundial, como que esses setores estão reagindo ao cenário que nós estamos passando. Isso aqui é interessante. Aqui nós temos informação do vencimento e da duration dos CRIs. Vocês podem ver que 63% deles vencem depois de 2029. E até 2028 você já vai ter, você não, no caso o MXRF já vai ter recebido, né, praticamente 90% do que ele comprou desses fundos, que é o duration. Apenas 10% vai ser após isso. Então isso aqui é uma informação interessante, muito importante, e nós vamos ver mais disso em uma tabela que está logo aqui abaixo. Continuando aqui, nós temos aqui o histórico recente de eventos. Então isso aqui é pegar para ler. Não vou ler tudo, que são textos um pouco grandes aqui. Caso você esteja interessado em comprar MXRF, abra esse relatório e venha ler aqui, que você vai ver o que aconteceu recentemente no book de CRI, o que foi feito, o que a gestão optou por fazer. Aqui, nessa parte de baixo, é a tabela que eu disse. Nós temos aqui a composição da carteira de CRIs, né, o book de CRIs desse fundo, e nessa seta à direita, essa seta preta, nós temos o índice o indexador, né, o índice, e logo na sequência a taxa de emissão. Então é o índice mais a taxa. E a periodicidade, ou seja, a frequência de pagamento que cada um deles vai dar para o fundo. Vocês podem ver que a grande maioria é mensal, vocês vão até encontrar aqui um ou outro que é trimestral e tal, mas a grande maioria é mensal. Aqui nós temos várias informações muito importantes, que aqui é o que? A quantidade que o fundo comprou, qual foi o volume, qual que é o duration, qual que é o percentual frente ao patrimônio líquido do fundo, qual foi a data de aquisição, quanto que é o vencimento. Muito importante olhar cada coisa dessa aqui. Na parte do devedor, vocês vão ver o nome das empresas. Também é bom observar, caso vocês já conheçam, tem nomes aqui bem famosos aqui, então já dá para ver alguma coisa, outros não tão famosos assim, vale uma pesquisa. Logo aqui para baixo, nós temos detalhadamente cada ativo. Então aqui vai ter o devedor, aqui vai ter o setor, aqui vai ter as garantias e o comentário da gestão frente a esse CRI. Extremamente importante, novamente, que vocês tirem um tempo para ler um por um aqui, dar uma estudada. Eu sei que é muita coisa, vocês podem ver aqui que é muito CRI, o fundo tem muita coisa, ele é bem diversificado. Vocês podem ver aqui em cima, aqui nessa tabela, que o maior fundo, o maior CRI, no caso, desculpe, em percentual do patrimônio líquido ocupa apenas 5%. Então ele tem muita coisa. Então você vai ter que ler todos aqui para você entender quais são os riscos, quais são as garantias, se na sua estratégia vale ou não vale a pena comprar, visto que os CRIs ocupam grande parte do patrimônio do fundo. Vocês viram lá em cima, lá no gráfico lá. Então vocês vão ter que tirar um tempinho para ler isso aqui. Não tem como correr não, tá? Continuando aqui vocês têm bastante informação mesmo, e nós chegamos na parte das permutas financeiras. Aqui nós temos uma explicação aqui, qual que é o fluxo de início de obra, como que funciona o período de construção, como que funciona o repasse. Aqui tem a taxa média de aquisição, que é INCC mais ou IPCA mais uma taxa. Essa taxa está em 12,53%, tá uma taxa bem interessante também. Aqui tem comentários sobre as permutas, não vou entrar muito nesses comentários aqui, caso você se interesse, é só vir cá ler. E aqui nós temos o fluxo de caixa das permutas financeiras, qual foi o investimento, quais já foram os dividendos recebidos.
que nós temos a quantidade de cotas, temos bastante coisa aqui. O período, fluxo projetado, fluxo realizado, muita coisa mesmo, muita coisa que vale e necessita da leitura. Aqui embaixo nós temos as fotos dos ativos dessas permutas. Então aqui é interessante, a gente vê a foto, vê aqui onde fica, qual que é o status da obra. Então aqui ó, a gente tem lá no Jardins 1, tem em Cambuí 1, Paraíso 1 e por aí vai, né? Tem bastante coisa aqui. Então pessoal, eu acredito que nesse breve vídeo eu tenha conseguido fazer um resumo do que é o MXRF, do que ele está propondo, o que a gestão propõe, o que a gestão está fazendo, dado uma breve explicação aqui de como que você analisa, o que você olha e como que você pode entender se ele faz ou se ele não faz sentido na sua estratégia. Não leve de maneira alguma esse vídeo como uma recomendação de compra ou de venda. Não posso fazer isso e nem é o meu intuito com esses vídeos. Não estou recomendando nada. Estou apenas comentando alguns ativos. Estou postando vídeo todos os dias. Então, cada dia que você vier aqui vai ter um vídeo sobre um ativo diferente ou sobre uma estratégia, uma explicação, um passo a passo, alguma coisa vai ter. Então, todo dia pode vir cá que vai ser conteúdo de qualidade, conteúdo útil, vai agregar algo na sua vida. Peço novamente que caso você não tenha feito, que se inscreva no canal, que curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, manda nos grupos, manda para todo mundo que tenha interesse em bolsa. Os que não tem, manda também, vai que ele cria interesse, ou talvez ele tenha e nunca te falou, né? Então, compartilhe. O meu muito obrigado a você que nos assistiu. Peço que deixe nos comentários a sua opinião, algum ativo que você queira ver por aqui, alguma crítica construtiva. Deixa aí, manda os comentários que eu quero ler cada um e vou responder cada um também. Muito obrigado novamente e amanhã nos veremos de novo aqui com mais um vídeo. Valeu!